Dano moral. Isso é uma coisa que às vezes muitas pessoas confundem porque elas não entendem o que significa o dano moral. Para ela, qualquer tipo de atitude pode configurar o dano moral e por conta disso ela sempre fala assim, vou entrar com uma ação pedindo indenização por dano moral que eu sofri. Certo? Mas o que é o dano moral? Então, para a gente primeiro conceituar, a gente tem que pensar o seguinte, para que haja dano moral tem que ter uma conduta anterior ilícita. Então tem que ter uma conduta de alguém de forma ilícita e aí essa conduta tem que gerar um dano a outrem, certo? Então eu cometo uma conduta ilícita que gere o dano a outrem, ou seja, entre a conduta e o dano tem que haver o que a gente chama de nexo de causalidade. Então tem que ter um ato ilícito que gere um dano na esfera individual do direito da personalidade de outrem e por conta disso esses estão vinculados. Então o dano com o resultado. Então, tendo isso, eu posso ter o dano moral, certo? Que conduta ilícita? Por exemplo, cancelamento de uma viagem sem prévio aviso da pessoa quando ela já estava para embarcar na aeronave. Isso pode gerar, além de danos materiais, também um dano moral por um efetivo abalo, por uma conduta ilícita da empresa que não avisou previamente e que gerou essa situação de constrangimento à parte e que lhe causou uma lesão, certo? E aí, nesse caso, é possível pleitear na justiça o dano moral, desde que comprovados esses requisitos. O dano moral, qual que é o valor? Existe um parâmetro legal? Não existe uma ideia de valor. Você tem que fazer uma análise a partir de várias ações, né? A doutrina e a jurisprudência ela acabam colocando, às vezes, um valor de 2, 5, 10 mil reais, dependendo do tipo de situação específica. Mas não existe uma padronização, certo? Porque a lei não delimita de forma padronizada esses valores. Então você pode colocar eventuais valores, só que vai depender de alguns critérios. Qual critério? Proporcionalidade e razoabilidade. Dentro do que for proporcional e razoável, é possível exigir um valor indenizatório pelo dano moral. Outra questão importante. Existem alguns tipos de dano moral que têm que ser comprovados e outros não. Os que não precisam ser comprovados é o que a gente chama de dano in res ipsa, ou seja, danos que depende de prova do abalo emocional, porque esse abalo que a pessoa já teve se presume por conta de uma situação extremamente gravosa, certo? Ou há outros tipos de dano que têm que ser provados. Como assim? Eu tenho que pegar e demonstrar para o juiz o efetivo abalo emocional, seja prova documental, testemunhal, e tentando sempre que a pessoa, né, ou a pessoa que vai julgar, tenha se colocar no lugar da parte para entender essa situação, porque o dano moral ele é muito difícil de ser atestado, certo? Outra coisa importante, tem algumas interpretações que nem todo dano ele gera o dano moral. Pode ser que tenha acontecido uma conduta ilícita, mas que aquela situação específica as pessoas entendam como mero aborrecimento de uma vida em sociedade. Então aquela situação não geraria o dano moral, certo? Como que eu faço então para avaliar isso? Vai depender sempre do caso concreto, da situação específica. Em todo caso, sempre analise e verifique com um advogado da sua confiança.